Vamos falar um pouco sobre instalação hidráulica. Instalação hidráulica é aquela que faz a chegada de água, né, num banheiro, por exemplo, numa cozinha, enfim, onde a gente necessite de água. E um elemento importante, que faz parte do projeto hidráulico, é isso daqui, o diagrama isométrico. Aqui, para ilustrar a situação, nós temos o diagrama isométrico de um banheiro. Vamos ver agora, então, como é que isso acontece. O diagrama isométrico ele serve para mostrar a tubulação, como ela vai ficar na parede. Se a gente olhar aqui para as fotos, nós estamos vendo aqui as tubulações, né, embutidas. Nós temos aqui, no caso, água fria, água quente, enfim. Aqui nós temos uma situação simples, somente água fria. Mas isso que nós temos aqui nas fotos, que está aqui nas paredes, ó, embutido, é isto que nós fazemos aqui, ó. É o diagrama isométrico. Isométrico porque ele está no ângulo de 30 graus. Aqui é bastante simples. Nós temos a tubulação, como ela vai ficar dentro da parede. Isso aqui é uma situação simples, é um banheiro simples. Isso, quem está acostumado a fazer, já faz até quase que de olho fechado. Temos aqui uma descida de água, um tubo de 50 por uma válvula de descarga, que está numa altura de 1,5 m. Isto é padrão. Essa tubulação aqui de baixo não tem marcação, porque isto aqui já é um tubo padrão. É comprado pronto, colocado ali, e ele vai engatar aqui depois no vaso sanitário. E esta saída fica na altura de 33. Vocês podem notar que tem uma seta aqui, que indica esta saída. Isso aqui é uma saída de água, a saída de água ali da parede. Uma outra descida de água. Convém que seja uma descida independente do tubo que vai para a válvula de descarga, né? Para não ter aqueles inconvenientes de alguém dar descarga, eventualmente, se duas pessoas usarem o mesmo banheiro, né? De faltar água aqui, né? Aquela sumida de água no chuveiro. Veja que aqui nós temos um registro gaveta RG, registro gaveta, isso depois está lá numa tabelinha explicando o que é. É um registro de 3/4 e na altura de 2,10 m. Não necessariamente 2,10 m, pode ser mais, pode ser menos, aí depende do interesse da pessoa. E nós temos um tubo de 25. Tubo de 25 milímetros, veja, diâmetro 25, né? Botamos essa letra grega φ, 25. Aqui na tabelinha ao lado, nós podemos observar que 25 milímetros corresponde em polegada a 3/4. Quer dizer, quando eu tenho um tubo de 25 milímetros e eu precisar de uma conexão com rosca, essa conexão correspondente é de 3/4. Não que seja exatamente a mesma medida, mas a forma de medir é diferente. Enfim, está estabelecido que quando se trata de tubo soldável, que é aquele que a gente põe a colinha, né, é em milímetro. E, quando é para rosca, está em polegadas. Muito bem, então, por isso 3/4, porque nós temos aí um tubo de 25. E aí, depois de ter essa descida de água, isto vem para o chuveiro, que, aliás, deve ser privilegiado. Sempre a água deve procurar o melhor caminho para chegar no chuveiro. A gente sabe que precisa, né, de uma quantidade boa de água aí no chuveiro. Claro que não importa só isso daqui, existe também a questão da pressão. Nós precisamos ter a altura de coluna de água. Então, não adianta eu ter um caminho facilitado e a minha caixa d'água está ali logo acima da minha cabeça. Isso não vai me garantir a pressão, né, necessária lá no chuveiro, né? Aliás, o chuveiro precisa de uma certa pressão para ligar e quanto mais pressão, mais a gente vai tendo mais quantidade de água, vai tendo uma qualidade melhor aí no banho. E aqui, seguindo o caminho, então, nós temos aqui um registro de pressão, RP, 3/4, porque o nosso tubo aqui é de 25. Depois nós vamos ver lá nas tabelinhas que isso aqui não precisaria ser de 25, mas por padrão já se faz tudo de 25, poderia ser até 20 milímetros aí. Este registro na altura de 1,20 m, uma altura padrão, que é uma altura confortável, né, para a gente abrir e fechar o registro. Seguindo, vai até lá o chuveiro, CH, a saída do chuveiro é de meia, isto é padrão, né? Então aqui há uma redução. Se eu estou vindo com um tubo de 25, eu preciso botar um joelho aqui de redução, de 25 para meia polegada.
altura 2,10 metros. Isto também é padrão. Tudo que nós temos anotado de medidas aqui são padrão. Só o registro gaveta aqui que pode ter essas variações, né? Enfim, mas ele não precisa ficar numa posição muito próxima, né? A gente usa muito eventualmente esse registro aqui. Então, o chuveiro está garantido, a saída dele está aqui. Vamos voltar. Continuando aqui para a descida, nós temos que avançar e ir até o lavatório. E aqui nós temos o lavatório, o LV, é uma forma de anotar, né? Tudo isso aqui precisa ser anotado, mais uma saída tem que ser anotado. Aqui o tubo é de 25, anotamos, 25 milímetros, não precisa colocar milímetros, basta colocar assim. Temos uma saída de meia também, que é padrão, que é onde a gente vai depois colocar aquele engate flexível. Vocês podem observar debaixo aí dos lavatórios, a gente chama de pia, né? Pia de banheiro, mas o nome correto é lavatório. Vocês podem observar nos lavatórios que sempre tem aquele engate flexível. E a saída é de meia, aquilo ali é padrão. Altura 60. Aí sim, nós podemos ter uma pia simples, né? Um lavatório simples. Nós podemos ter um lavatório daqueles de balcão, de cuba, enfim. Aí são questões para se resolver depois. Um elemento, então, que vai aparecer também é essa tabelinha, né, com os símbolos. Veja que a gente tem VD, válvula de descarga, VS, vaso sanitário, LV, lavatório, CH, chuveiro, MIC, mictório, RP, registro de pressão e RG, registro de gaveta. Nós não temos mictório aqui, né? Ficou a mais aí nessa tabelinha, não haveria necessidade. Isso é uma forma de a gente reduzir as anotações aqui, senão isso fica muito carregado, né? Se eu teria que escrever válvula de descarga, vaso sanitário, registro de pressão, lavatório, então eu posso abreviar, facilitar um pouco aí a informação, limpar um pouco mais. Aqui do mesmo modo nós temos um diagrama isométrico no banheiro. A diferença aqui é que nós temos um vaso sanitário com caixa acoplada. Então nós não temos aqui VD, nós temos VS, né? Porque o vaso sanitário com caixa acoplada é uma saída simples. Nós temos aqui a descida, vamos aumentar aqui, ó, registro de gaveta, descendo aqui, 3/4. Primeira coisa, procuro o chuveiro, do mesmo modo, isso aqui é padrão. Isso é uma situação, né? Tudo se copia, isso aqui tudo se copia, tá? Não precisa inventar nada. A única questão aqui que a gente vai se preocupar é com o diâmetro dos tubos, mas isso a gente já vai ver em seguida. Aqui nós temos então a descida, passou pelo registro de gaveta, que é 3/4, porque o tubo é de 25, foi para o chuveiro, no caminho foi para o lavatório e continua descendo para chegar até aqui no vaso sanitário. Isso aqui, vaso sanitário, isso aqui também tem padrão, né? Essa altura aqui de 20 centímetros, enfim, tem sempre as indicações assim onde deve ser a saída de água. Meia também, é tudo meia, não importa se a gente usa tubo de 3/4, podia usar tubo de 1 polegada, mas as saídas que nós temos sempre vão ser de meia. Tudo o que tem ali para abastecer essas peças são de meia polegada. Então, esse é até uma situação mais comum, né, atualmente, o vaso sanitário com a caixinha acoplada. Vocês podem notar que com isso a gente tem também tubos de diâmetros menores, né? Não precisa ter aquele tubo de 50 ou um tubo de 40. Facilita bastante também para o corte da parede, enfim, tem uma série de vantagens aí. Novamente a nossa tabelinha informando porque nós queremos simplificar as anotações lá em cima, senão eu teria que escrever tudo. Vamos facilitar na medida do possível. Vamos ver então como a gente determina aquelas tubulações, o diâmetro daquelas tubulações. Eu chamo a atenção para essas duas tabelas que nós temos aqui. Dimensionamento de tubulação de água fria. Veja que aqui à esquerda nós temos uma coluna com as peças que precisam ser abastecidas com água. Bebedouro, banheiro, caixa de descarga, chuveiro, máquina de lavar roupa, lavatório, pia residencial, que é aquela pia da cozinha, né? Tanque residencial, válvula de descarga, pia industrial, mictório. Para cada peça dessa existe um peso. Esse peso é uma necessidade de água. Quanto que eu preciso de água para poder usar, né, aquela peça? Olha só a título de comparação, um bebedouro. Quando a gente vai lá no bebedouro, aquela água sai lá espichadinha, aquela coisa pouca. O peso dele é 0,1, quer dizer, eu preciso de pouca água ali por vez, né? Uma vazão pequena.
Agora, olha a válvula de descarga, 40. 40. Quando a gente dá uma descarga, há exigência de muita água, né? Então, esses pesos são estabelecidos de acordo com isso. Qual a necessidade de água ali no momento? Enfim, aí tem uma segunda tabela que vai mostrar qual tubulação eu devo usar. Veja, se eu tiver um peso total até 1,1, eu preciso de um tubo de 20 milímetros. Ele já é suficiente para abastecer. O que dá 1,1 aqui? Vamos ver, se eu tiver ali 10 bebedouros, 10 bebedouros vai dar peso 10. Eu posso abastecer 10 bebedouros com um tubo de 20 milímetros. 11 bebedouros, né? Tá certo? Eu posso abastecer com um tubo de 20 milímetros. Se for banheira, uma banheira só, a banheira tem peso 1. Então, uma banheira dá para abastecer com um tubo de 20. Agora, se eu tiver 10 bebedouros e uma banheira, então, aí já deu peso 2,1. 2,1 eu já estou indo para a segunda linha. Já passou, ó, é de 1,1 a 3,5. Eu já precisaria de um tubo de 25 milímetros. Vamos ver umas situações aqui. Coloquei uma situação aqui, ó. Eu tenho 3 caixas de descarga. 3 caixas de descarga, caixa de descarga lá em cima diz que o peso são 3 caixas vezes 0,3. Isso é igual a 0,9. Seguindo pela segunda tabela, até um peso total 1,1, a gente precisa de um tubo de 20 milímetros. Então, aqui, 20 milímetros. Vamos ver. Agora, eu tenho 3 caixas de descarga. Vamos botar aqui 3 vezes. Quanto é que é o peso da caixa de descarga? 0,3. 3 vezes 0,3. Mais quanto? 5 lavatórios. Lavatório, que é a pia do banheiro, né? Lavatório, o peso é 0,5. Vamos ver. Veja que eu preciso de mais água assim no momento ali para o lavatório do que para uma caixa de descarga. O lavatório precisa realmente que eu preciso da água, preciso lavar a mão, preciso que saia água, né? A caixa de descarga pode ir com mais calma lá. Vamos ver, 5 lavatórios, então, são 5. Opa, vamos colocar ali, 5 vezes 0,5 é o peso dele, não é? O que vai dar isso aqui? Vai dar 0,9 mais 5 e 5, 25, 2,5, que vai dar igual a 3,4. 3,4, vamos para a segunda linha da tabela de baixo, de 1,1 a 3,5, tubo de 25. Então, aqui, tubo de 25 milímetros. Vamos ver agora. Eu tenho uma válvula de descarga, a válvula de descarga é 40, mais 2 lavatórios. 2 lavatórios, vamos voltar para a tabela, 0,5. 2 lavatórios vai dar peso 1, não é? Mais 1, isso dá igual a 41. 41 pela tabela de baixo, já estou indo, eu estou, aliás, aqui, ó. Pela tabela de baixo, eu estou aqui, ó, de 18 a 44. Então, está acusando ali um tubo de 50 milímetros. Vamos botar aqui 50 milímetros. 10 válvulas de descarga. Agora sim, hein? 10 vezes 40, isso vai dar igual a... Opa! Isso vai dar igual a 400. 400, segundo a minha tabela aqui, eu preciso de 100 a 460, eu preciso de um tubo de 60 milímetros. Então, 60 milímetros. Se eu tivesse somente uma válvula de descarga é 40, então de 18 a 44, um tubo de 40 milímetros resolve, né? Eu poderia, naquelas situações que eu ilustrei, eu poderia ter um tubo de 40 descendo para a válvula de descarga. Assim como eu poderia ter para abastecer as peças, o que nós tínhamos lá? Vamos pegar aqui, uma caixa de descarga 0,3. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha. Tinha o chuveiro 0,5 e tinha um lavatório. Se eu somar aqui, os 3 dá 1,3. Bom, para abastecer as 3 peças, eu precisaria de um tubo de 25. Mas para abastecer só o chuveiro, eu poderia ter um tubo de 20. Para abastecer só o lavatório, eu poderia ter um tubo de 20, né, se fosse individualizar. Claro que para a chegada da água, coluna de água fria, né, CAF, coluna de água fria, a chegada de água
tem que ser um tubo de 25. Depois poderia ser tudo tubo de 20 milímetros.